Psicos, tudo bom? Vocês conhecem o Francisco Costa Rocha? Ou Chico Picadinho? Um dos serial killers aqui do Brasil, e a gente vai falar sobre ele porque ele tem a ver com o transtorno antissocial. Então, vem comigo! Eu sempre era visto como alguém que estava atrapalhando, indesejado. Já nasci criando problemas. Minha mãe quase que faleceu ao dar à luz. Francisco Costa Rocha, Chico Picadinho. Vocês já vão entender o porquê ele recebeu esse nome de Chico Picadinho, tá? Mas antes, a gente vai voltar lá na história dele, né? Ele foi uma criança que ele tinha muitos problemas noturnos, de pavores noturnos, tinha problemas pulmonares logo cedo, com 4 anos. Ele tinha vários problemas, né? E a mãe dele, ao dar à luz, já quase morreu também, né? Só que ele foi criado, né, pela mãe e pelo pai, um certo ponto. Mas a mãe dele adoeceu, né, um certo momento, não se fala do que, mas ela ficou doente e o pai, né, pegou a oportunidade e deu a criança para caseiros, né, para empregados dele. Esses empregados passaram a ser os pais do Francisco, mas de forma obrigatória. Então eles não davam nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de amor maternal, era por simplesmente serem obrigados. Então a gente volta lá no vídeo de Borderline, na falta de afeto. E vocês viram que esse aqui é o terceiro caso que eu tô mostrando. Teve o caso do Ted, teve o caso do Monstro de Guaianazes e agora, e também, né, o fictício do Precisamos Falar sobre Kevin, que tem a falta de afeto, principalmente maternal. Além disso, na adolescência, né, na escola, ele era subjugado para a troca de carinhos sexuais, pedradas e pauladas por outros alunos, né? Então, ele tinha uma falta de afeto em todos os âmbitos da vida dele, né? Ele não tinha uma demonstração do que era afeto. Mais uma vez, a gente não justifica os crimes, mas a gente vai explicar um comportamento e como desenvolver um transtorno, tá bom? A primeira vítima dele foi uma bailarina. Vou mostrar aqui a planta do apartamento. Ele morava já sozinho, sozinho não, né? Com um amigo dele. E ele cometeu esse homicídio. Foi o primeiro caso dele, né? E pra ele esconder do amigo, né? Aí vocês vão entender o porquê do nome Chico Picadinho. Ele picotou a vítima para que conseguisse guardar, né, em malas, em recipientes, para que não fosse vista. Então, esse era o modus operandi do Chico Picadinho, era picotar as vítimas, né, para diminuir com que seja mais fácil de ver as evidências do crime. Chico Picadinho foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Porém, ele tem uma condição, né, psiquiátrica, né, do transtorno antissocial. Porém, se ele fosse para um hospital psiquiátrico, quando cumprisse a pena dele, ele seria liberto normalmente. E a justiça, no caso, a justiça civil, não quer que isso aconteça, porque considera ele um problema para a sociedade, né, e que pode ser um risco muito grande. Então, colocaram ele numa cadeia normal mesmo, sem tratamento. Esse livro da Ilana Kazoy é muito bom porque tem a entrevista diretamente com ele, da Ilana Kazoy com ele. Tem os e-mails que foram mandados um pro outro. Então, é muito interessante. Fala das palavras dele, como que foi toda essa trajetória de vida, né? E uma coisa que fez ele piorar nos crimes foi quando ele levou a mãe dele para morar com ele. Só que ele tinha problemas com álcool, problemas com mulheres, né? E a mãe dele não aguentou, né, conviver com uma pessoa assim, e ela foi embora. Então, novamente, ele se sentiu rejeitado,
E o que que é? Isso confirmou tudo que ele, né, acreditava na vida dele. Então, foi quando ele começou a aumentar os crimes dele. Ele mesmo fala na entrevista que a problemática com a figura feminina tem sim uma lembrança da mãe dele, do papel feminino que a mãe dele exerceu na cabeça dele, né? E que ele sempre queria mostrar um poder, né? Por aquilo que ele nunca conseguiu mostrar, que no caso foi na mãe dele. Então ele escolhia vítimas baseado nesse ódio pela mãe, né, para colocar a sua impulsividade, né, colocar a sua raiva. Nesse livro, eu não vou mostrar aqui, tá, mas no livro, para quem gosta de trabalhar, né, de analisar os crimes, imagens, tem um mural com as imagens dos crimes dele. Eu não vou colocar aqui, mas quem se interessar em obter o livro, tudo bem. Mas são imagens realmente. As vítimas, elas foram dilaceradas, né? Nem parece que é um ser humano, de tão dilacerado que foi. Então, é por isso também que ele ganhou essa fama com esse nome, tá? Ele fala também, uma característica do antissocial que a gente vê nele, é que ele deixa claro que ele não tem culpa pelo que ele fez, né? Que ele sempre fez pensando na mãe dele e por isso que ele cometeu tudo isso. O Francisco, ele fala também que ele, né, gostava de ler e o que ele mais usou para a elaboração dos crimes dele foi o conteúdo freudiano, infelizmente. Mas foi o que ele usou. E também ele cita uma coisa que é muito importante a gente analisar, que ele tinha muito amor pelo período histórico em que ele estava, que era de regime militar, né? Ele gostava. Então você percebe que o desenvolvimento de um transtorno não é só um motivo, mas são vários, né? São vários que vão se desenvolvendo desde a infância e vão se reafirmando com várias situações durante a fase adulta, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série aí de antissocial. Eu tentei fazer vídeos um pouquinho mais curtinhos, só pra citar o caso, né? Tem muita coisa que eu não mostrei, mas e pra dar um gostinho de querer ler o livro, porque o livro é sensacional. Então, gente, é isso. Obrigada. Até semana que vem.